eu quero falar sobre o poder da presença de Deus. Repete comigo: o poder da presença de Deus. João, capítulo de número 21, diz assim. Se você tiver Bíblia, acompanha comigo versículo por versículo. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo. Cadê? E Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Depois disso, depois de quê? Em Jerusalém aconteceu um evento há alguns dias que deixou toda Israel em prantos. Os discípulos perderam o rumo do que fazer, porque Jesus havia sido preso. Quem havia sido preso? Eu não ouvi. Quem havia sido preso? Jesus acabara de ser preso e levado à crucificação. E quando isso aconteceu, um dos discípulos, chamado Pedro, ele estava acompanhando Jesus em sua prisão, quando uma menina que trabalhava na casa da guarda perguntou para Pedro. Pedro estava do lado de fora, a fogueira acesa. Quem está aí? Quem está ligado? A fogueira acesa. Pedro estava sentado na fogueira, perto da fogueira, observando o que iria acontecer com Jesus. Quando uma menina passa e diz assim: olha, você também é um dos discípulos. E ele disse assim: não, de maneira nenhuma, eu não conheço esse Nazareno. E a menina falou assim: além de você se vestir como eles, você fala igual eles. Então olha para o irmão e diz assim, abre parêntese: um cristão veste igual. Fala com ele. É natural de um cristão ter o mesmo padrão de vestimenta, ter uma mesma forma de se vestir, desde aquela época. Olha o que a menina falou: você veste igual e além de se vestir, fala igual. Então olha para o seu irmão e diz: é natural a gente dar glória a Deus, a gente falar está amarrado em nome de Jesus com os problemas. Quem está aí dá um glória a Deus. É a gente celebrar da mesma maneira. Quem continua essa cultura do cristianismo, levanta a mão e faz assim: eu. A menina disse para Pedro assim: você é um deles, você veste e você fala. E Pedro naquele dia negou a Jesus. O que ele fez? E quando ele negou a Jesus, um fato aconteceu, Carlinho. Ele perde a presença de Deus. Ele perde por um momento. Pedro perde a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. A presença de nosso Senhor Jesus Cristo já não estava mais com o apóstolo Pedro. Por algum momento ele perdeu. E quando ele perde a presença de Deus, olha só, quem está aí? Logo que ele perde a presença de Deus, ele volta para o litoral que eu falo, ele volta para o interior, para a região do mar da Galileia. Ele volta. Eu estou dizendo que ele o quê? Toda vez que a presença de Deus diminui na sua vida, a tendência é você voltar a fazer o que você fazia antes. Quando me dá desejo de voltar a fazer o que eu não faço há muito tempo, é um único sinal: você já não está mais na presença de Deus como você estava antes. O que está lhe faltando, não, é porque é muito chato, é porque eu cansei. Não é nada disso. O que está te faltando é a presença de Deus. Quando Pedro perde a presença de Deus, ele diz: eu vou voltar a pescar. Porque antes dele conhecer Jesus, ele era pescador. Por isso você vai ver ex-cristãos, porque eu acho que não existe, mas o nome mais certo é isso, pessoas que um dia estiveram na fé e não estão mais, fazendo tudo de novo aquilo que faziam antes. Me pergunta por quê? Porque essas pessoas perderam o primeiro amor, perderam a presença de Jesus, perderam o olhar simples das coisas de Deus.
Pedro perdeu tudo isso, e quando ele perdeu, ele disse o seguinte: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Então eu abro um parênteses para explicar sobre isso. Todo mundo que perde a presença do Espírito Santo, quando eu converti, eu fechava os olhos e começava a orar, um fogo começava a arder no meu rosto, na minha cacunda. Em você acontecia isso? Não? Comigo acontece até hoje. Eu começo a orar, parece que acende uma labareda de fogo em algum lugar, e eu sinto um fogo envolver o meu rosto, a minha cabeça, o meu corpo. Tem alguém que ainda sente essas coisas? Levanta a mão. Eu vou perguntar para ver se alguém reage. Tem alguém que ainda sente essa coisa maravilhosa? E aí a gente é tomado de uma alegria que não precisa de dinheiro, não precisa de estar bonito, estar feio, gordo, magro, não precisa de mais nada. Você só precisa de quê? Daquela presença. Você só precisa daquela graça na sua vida. Agora, quando a gente perde essa presença, a gente acha que o futebol vai preencher a gente, que as boates vão preencher a gente, que aquilo que eu fazia antes vai me renovar e não renova. Então o apóstolo Pedro, ele disse assim: eu vou pescar. E normalmente quem perde a presença de Deus, ele começa a influenciar outras pessoas que não sabem o que fazer. A Bíblia Sagrada diz que havia com ele outras pessoas, outros discípulos, e ele fez com que os outros discípulos o acompanhassem. Em vez de ir para frente, ele fez com que os outros discípulos viessem com ele, voltassem com ele a fazer o que ele fazia antes. Muito cuidado ao ouvir conselhos de quem já perdeu a presença de Deus. Diga para quem está ao seu lado: muito cuidado ao ouvir conselhos de quem perdeu a presença de Deus. Porque os conselhos dele vai ser sempre voltar, sempre fazer alguma coisa longe da presença de Deus. E acaba influenciando, porque a Bíblia diz que esses discípulos foram com Pedro pescar. E eles começaram a pescar por volta das 6 da tarde. E eles pescaram de 6 da tarde até 6 da manhã do outro dia. Rafaela, de 6 da tarde, 12 horas, até 6 da manhã do outro dia. Pedro era pescador profissional. Era impossível Pedro ir para aquele mar e não pegar nem que fosse um carazinho. Não tinha como ele não pegar. Era impossível Pedro não pegar nada. Sabe por quê? Pedro cresceu nas margens do Mar da Galileia. Para você ter uma ideia, ele morava em Cafarnaum. Mas agora ele estava, Cafarnaum também é margeia, né? O Mar da Galileia está de frente a Cafarnaum. E existem muitas cidades ao redor do Mar da Galileia. Ele estava lá na frente de Tiberíades. Significa que ele rodou o mar inteiro. Fala assim comigo: ele rodou o mar inteiro. O mar que eu estou dizendo é o Mar da Galileia, que é um mar de água doce, né? É um grande lago que existe em Israel. Você ainda vai lá comigo ver e presenciar e beber da água dele. Vai ou não vai? Dá um glória a Deus. Ele rodou o mar inteiro, a noite inteira, jogando rede, e ele não pegou nem peixe. A resposta é: ele perdeu a presença de Deus. E quando a gente perde a presença de Deus, irmãos, até aquilo que a gente tem costume de fazer e que dá certo, começa a dar o quê? Começa a dar errado. Sem a presença de Deus, mesmo que você seja o melhor profissional da área e sabe fazer um negócio bem feito, se a presença de Deus se afastar de você, imediatamente a sua habilidade já não serve para nada. Pedro pescou, trabalhou e não pegou nada. Até que pela manhã aparece um homem na praia. E esse homem pergunta para eles assim: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam assim: não, ponto. É uma afirmação: não temos. Sabe o que significa isso? Pedro, sem a presença de Deus, ele não tinha nem o que comer. Ele passou a noite inteira sem jantar, porque de manhã é que Jesus deu janta para eles na praia. Ele passou a noite inteira sem ter o que comer, porque sem a presença de Deus, você perde a capacidade e chega a um ponto que você não tem mais nem o que comer,
Essa é a degradação que acontece com quem um dia teve a presença de Deus e agora não tem mais. A coisa vai piorando, ela vai piorando, ela vai degradando, ela vai degradando. E agora Jesus pergunta para ele de propósito. Jesus pergunta assim: sem a minha presença, você conseguiu jantar ontem? E Pedro respondeu assim: não. Aí o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse isso, Jesus disse assim para Pedro: então lance a rede do lado direito do barco, porque agora eu estou aqui. Olha a diferença. Eu ouvi um glória a Deus tão lindo ali, diferente. Aí Jesus disse assim, lance agora do lado direito do barco, porque agora eu estou aqui. Agora eu cheguei. Eu estou de volta na sua vida. Prega para o irmão do lado e diga: com a presença de Deus de volta na tua vida. Aonde você foi envergonhado, você vai ser honrado. Aonde não deu certo, vai dar certo. Aonde você falhou, você vai acertar. Aonde você caiu, você vai levantar. Aonde você foi fraco, agora você vai ser forte. Eu ouvi um glória a Deus aí, espetacular, glorioso, poderoso. Quem pode dar glória? Diga para o irmão do lado: o mesmo barco, a mesma rede e o mesmo lago. Diga para ele: o mesmo barco, a mesma rede e o mesmo lago. Aonde você foi envergonhado, agora você vai ser honrado. Porque o que faz a diferença, glória, é a presença de Deus. Eu ouvi alguém dando glória a Deus diferente aí. Eu ouvi alguém com sinais da presença de Deus aí. Eu ouvi alguém com sinais de que carrega ainda a presença de Deus na vida dele. Cadê essa pessoa que carrega a presença de Deus da glória? Pode dar glória a Deus aí, filho. Dispara, abre a metralhadora, fala em línguas. Não precisa de outro lago, só precisa da presença de Deus. Não é o barco que tem problema. Você não precisa de outro barco, você só precisa da presença de Deus de volta. E eu vim aqui para te dizer que outubro, novembro e dezembro é meses da presença de Deus voltando para a tua vida. Quem acredita, dá um glória a Deus. A Bíblia diz, Roger, que a presença de Deus ficou na casa de um homem chamado Obed-edom 3 meses. Quantos meses? 3. Ele era mendigo, pobre. A arca de Deus entrou na casa dele e ficou lá 3 meses. Depois de 3 meses avisaram para o rei assim: tem um homem no seu reino que prospera mais do que o Senhor. Davi falou: impossível. Ele disse: tem um homem, disseram para Davi, tem um homem que mora no teu reino, que a vida dele prospera mais do que a do Senhor aqui no palácio. Davi falou: impossível. Esse homem, tudo que ele faz dá certo. E existem coisas na vida desse homem que não existem na vida do Senhor, ó rei. E Davi disse: eu quero ver. E quando Davi desceu para ver, ele viu que na casa de Obed-edom tinha a presença de Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga: você vai sair daqui hoje de mãos dadas com a presença do rei. Levanta essa mão, por favor, e diga assim: Deus, me dê a mão hoje. Levanta bem forte assim, diga: Deus, me dê a tua mão. Diga: Senhor Jesus, por um único segundo, vira o seu rosto para o teu servo, e toda a minha vida será transformada. Se tem um crente que acredita nisso, um só, aplauda Jesus e dá um glória a Deus aí. Um só, aplauda e dá glória a Deus. Se tiver um, concorda comigo. Fala alguma coisa aí. Jesus chegou na praia e disse assim para Pedro: lance a rede no mesmo lugar que você já lançou, e você vai achar, porque agora a minha presença está de volta. Pedro lança a rede, e quando ele lança a rede, ele já não consegue puxá-la pela quantidade de peixes que estava na rede. 1 minuto antes ele era um fracasso, 1 minuto depois ele é um sucesso. Essa é a diferença da presença de Deus. Ontem você estava por baixo, agora você já está por cima.
É a diferença de quem recebe a presença de Deus. Quem precisa dessa presença, fala alguma coisa. Eu quero tirar de você um glória a Deus. Eu quero tirar de você um aleluia que você não dá há muito tempo. Eu quero tirar de você uma atitude de louvor e de adoração que você já não tem há algum tempo. Eu estou esperando você reagir. Reage aí da glória. Na presença de Deus, a doença morre. Nenhuma doença prospera na presença de Deus. Pastor, eu estou doente. Deixa a presença de Deus te invadir para você ver. Como qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer bacilo, qualquer doença morre na presença de Deus. Na presença de Deus, a prosperidade é obrigada a aparecer. Pega na mão do irmão e diga: na presença de Deus, a prosperidade, ela é obrigada. Eu vou tentar de novo para ver se alguém reage. Na presença de Deus, os peixes é obrigado a aparecer. Os peixes voltam para a tua rede. Na presença de Deus, aquilo que fugia de você, agora é obrigado a voltar, a estar com você. Eu ouvi um glória a Deus aí. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: diante da presença de Deus, os peixes voltam para a tua rede. Eu te pergunto, o que é que a gente precisa? Eu estou te perguntando, o que é que a gente precisa? Que alguém faça um pix para nossa conta. Isso é besteira. Dinheiro vai, dinheiro vem. Quem está aí? Sabe o que você precisa? Você perdeu a presença de Deus na sua casa, no seu coração. Por que está acontecendo? Nenhum tipo de problema prolifera no lugar da presença de Deus. Êxodo 33, disse mais o Senhor a Moisés: sobe daqui, tu e teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Olha o que Deus disse para Moisés: sobe daqui, repete, sobe daqui, tu e teu povo. O povo era de quem? Até aquele momento o povo era de quem? Não era de Deus, era de Moisés, porque eles desobedeciam a Deus constantemente. E Deus disse: sobe daqui tu e teu povo. Continua: enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, fariseus, os aveus, os jebuseus. Olha o que Deus disse: eu não vou, mas eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai com você para te dar vitória. Moisés não fez isso que você fez, não. Sabe o que Moisés fez? Verso 15, ele disse assim: eu não quero anjo. Se a sua presença não for conosco, eu não saio daqui. Olha para o teu irmão e diz: anjo não pode mudar a sua vida. O que Moisés disse? O senhor vai mandar um anjo? Pode mandar, mas eu não saio se o Senhor não for comigo. Irmãos, sinais de nada valem se Deus não estiver presente. Por isso que eu estou clamando para que Deus esteja presente na nossa vida. Essa igreja é uma igreja de sinais, prodígios e maravilhas, mas de nada adianta se Deus. Eu quero que Deus vire o rosto dele, e uma vez Deus virando o rosto dele, todas as coisas começam a mudar na nossa vida. Olha para quem está ao seu lado e diga: basta um olhar de Deus para você. Vai dando glória a Deus enquanto fala. Basta um olhar de Deus. Se Deus lá do trono dele virar o rosto dele para você, irmão, tudo vai ser transformado. Jesus, me dê a sua presença. Essa deve ser a nossa oração, Elisângela, porque a presença de Deus, a Bíblia diz que ela faz morrer a dor, faz morrer o sofrimento, faz morrer qualquer tipo de problema que estamos vivendo. Nenhum problema prospera se Deus estiver presente. Quando Jesus chegou na praia, ele disse: jogue a rede do lado direito e achareis. Quando eles jogaram,
os peixes tiveram que voltar para a rede. Pergunta para mim, por quê? Pergunta mais forte. Porque a presença de Jesus estava na praia. Quem está aí? As bênçãos vêm até nós não é por causa de nós, é por causa da presença de Jesus que está em nós. Prega para o irmão do lado e diga: as coisas estão indo bem para você, não é por sua causa, é por causa da presença de Jesus que está em você que as coisas acontecem. Depois de 50 anos de vida eu descobri isso, que tudo que eu preciso é da presença de Deus. Eu descobri que amigos vêm e amigos vão. Eu descobri que pessoas que te amam hoje podem não te amar amanhã. Eu descobri que uma hora você tem muito dinheiro, na outra hora, Paulo, o dinheiro nos abandona. Eu descobri tanta coisa em 50 anos de vida. E eu descobri a coisa mais importante da minha vida, que tudo que eu preciso é da presença de Deus. Aleluia. Eu vou dar um glória a Deus. E você? Eu descobri que na presença de Deus todas as frustrações morrem, todos os problemas desaparecem. Eu descobri que na presença, olha só, quando Jesus chega na praia, os peixes se reúnem e entram dentro da rede de Pedro. Quando os peixes entrou na rede, somente um discípulo, quem está aí? Estou terminando. Somente um discípulo percebeu que quem estava na praia não era um homem. Era quem? Quem é que descobriu? Está escrito assim: o discípulo amado, o que Jesus amava. Olha só, verso de número. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem é o discípulo amado? João. Ele está escrevendo, ele não quis colocar o nome dele, porque o evangelho é dele. Então ele disse assim: o discípulo amado, o amor que estava ali, o único que amava Jesus assim profundamente, olhou para a praia e disse: Pedro, aquele lá não é um homem, aquele lá é Jesus. Quando Pedro viu isso, ele vestiu a roupa. Pergunta para mim, por quê? Ele estava nu. Porque sem a presença de Deus, você fica igual Adão depois que pecou. Você olha para si e se sente nu, sem proteção, sem vida, sem nada te guardando, sem a presença de Deus, irmãos. Eu me lembro o dia que meu pai morreu, meu pai biológico. O dia que ele morreu, parecia que tinha sido tirado de mim as minhas roupas. Parecia que tinha sido tirado de mim o meu guarda-chuva que me protegia da chuva e do sol. Eu me sentia impotente. Todo mundo que perdeu o pai sabe disso. É como se você já não tivesse mais lugar para ir. É como se você não tivesse ninguém mais na terra, porque esse é o poder de um pai. Quando a gente perde a presença de Deus, é assim que a gente se sente nu. Parece que o amanhã vai nos engolir vivos e nós não vamos vencer, porque é a presença de Deus que dá garantia de todas as coisas na nossa vida. Pedro vestiu a roupa porque ele estava nu, e ele nada e vai encontrar com Jesus na praia. Quem está entendendo? Quando ele chega na praia, no chão, perto de Jesus, tinha uma brasa, uma fogueira, e um peixe assando, e um pedaço de pão já assado, quente. O que Pedro trabalhou a noite inteira para conquistar, quando ele chega perto de Jesus já estava pronto. Olha para o irmão do lado e diga: o que você está procurando uma vida inteira, quando você encontrar Jesus já vai estar lá servido pão e o peixe. O pão e o peixe. Eu vou dizer até alguém dar glória a Deus. Você trabalha a noite inteira procurando, mas quando você larga o trabalho e vai atrás de Jesus, aí você chega perto de Jesus, aquilo que você estava procurando, trabalhando, já está pronto, te esperando. Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu ouvi um grito aí. Quem pode dar um grito de glória? Oh meu Deus, eu
estou tentando dizer, você não está me entendendo, que Pedro estava trabalhando, lançando rede, sem a presença de Jesus. Quando Jesus chega na praia, ele vai até Jesus e larga o trabalho. Mas quando ele larga o trabalho e encontra Jesus, o que ele procurava com o trabalho já estava pronto: o pão e o peixe. Quem está aí, dá um glória a Deus. E Jesus disse: a janta está pronta, vem jantar. Olha para o teu irmão e diga: a janta está pronta, vem jantar. Ele trabalhou a noite inteira para fazer a janta. Quando ele encontrou Jesus, o que Jesus disse? Está pronta. Na minha presença já está pronto. Fica de pé suas mulheres, por favor. As mulheres digam assim: na presença de Jesus, a janta já está pronta. E eu não vou precisar fazer. Olha para a irmã do lado e diga: você não vai precisar mais fazer janta. Se você encontrar Jesus, Ele entra na tua vida, e aquilo que você tem que preparar já vai estar pronto na presença dele. Dá um abraço na amiga que está do teu lado e diga: venha se encher da presença de Jesus, amiga. Diga para ela. Quem está aí? Pode sentar. Aí, diga assim: tudo que eu preciso é de quê? Em tua presença sou fortalecido. Em sua presença, Senhor, meu Deus, em tua presença é onde quero estar. Buscando tua face, Tocando tua graça, abrigado na rocha. Levanta a mão, Senhor. Em tua presença, diga: em tua presença, ó Deus. Segura, João. Em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença. Fazendo o quê? Buscando tua face, tocando tua graça. Quero ouvir só vocês. Em tua presença. Senhor, Senhor meu Deus, em tua presença. É onde? Buscando, tocando tua graça. Eu preciso tanto da presença de Jesus. Não vai dar certo sem a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus não vai dar certo o projeto. Eu preciso tanto da presença de Jesus para os próximos 50 anos da minha vida. Eu preciso tanto. Quem precisa, começa a clamar pela presença dele. Eu preciso tanto da presença. Eu não preciso de técnica do Instagram para viralizar um vídeo. Eu não estou precisando. Eu não estou precisando do coach. Eu não estou precisando. Eu estou precisando da unção de Deus. Eu confesso, eu preciso tanto de Deus. Eu preciso, esse altar precisa de Deus para fortalecer os irmãos, renovar os desanimados, sustentar os caídos. Eu preciso tanto que Deus enche esse lugar como no princípio do mundo Ele enchia os ambientes. Eu preciso. Em tua presença
sou fortalecido em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça. Olha para mim, a janta estava pronta na presença de Jesus. O que Pedro estava trabalhando a noite inteira, Romilda, quando ele encontrou Jesus já estava pronto. Quem está ligado? O que é que você precisa? Você precisa de dinheiro? O que é que você precisa? Da presença de Jesus. Aí Jesus disse assim: Pedro, traga agora dos peixes que você já apanhou na minha presença. Quando Pedro puxou a rede, tinha 153 grandes peixes. Anota na sua Bíblia, hoje é que dia? 19 de outubro. Anote aí na sua Bíblia, até 31 de dezembro, Deus vai te surpreender com 153 grandes milagres. Família, saúde, emprego, viagem, paz, sonhos, revelação, dons espirituais. Oh, quem pode confiar? Declara esse número 153. Levanta a mão direita e declara, diga assim: até 31 de dezembro eu vou viver a bênção dos 153 milagres na minha vida. Deus vai abrir 153 portas para você. Pastor, é muita. Você vai dizer para Deus: basta, eu estou satisfeito. Eu não era nada, eu não pegava nada, eu não tinha nada. Agora a multidão que está vindo até a mim, eu não sei o que fazer, porque a presença de Deus é Deus de milagres. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha para o irmão e prega para ele assim: Deus vai te dar 153 motivos para você dar glória a Deus. Tem gente que vai descobrir na conta dele 153 mil reais até 31 de dezembro. Pega na mão de 3 irmãos e pede ele para confirmar na tua vida. Diga assim: confirma isso na minha vida, até 31 de dezembro, 153 mil reais na sua conta. Um negócio que você vai fechar, uma obra que Deus vai fazer na tua vida. Eu estou vendo uma porta dourada se abrir. Quem está aí? Oh meu Deus, tem crente aqui ainda? Será que tem? Não tem, Anderson? Tem gente que acredita, não tem? Você vai fechar negócio, e nesse negócio eu vi o número 153 em letras douradas. Vai acontecer, não é se acontecer, eu estou dizendo vai acontecer. Pega a tua rede, volta a pescar, porque milagres vão acontecer na tua vida. Pega na mão de 3 irmãos e diga: você vai pegar a rede de novo, o mesmo barco, o mesmo lago, a mesma coisa, e você vai voltar a pescar, porque Deus vai fazer. Eu quero ouvir alguém falar aqui que acredita.